Muito bom. Vamos começar hoje a falar sobre derivadas direcionais e vetor gradiente. Se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor u, a e b. E a derivada direcional vai ser xy, sendo que é fx que multiplica xy de a, mais fy de xy que multiplica b. Muito bem. Vamos então fazer o primeiro exemplo. Enquanto a derivada direcional duf de xy, se fx for x terceira menos 3xy mais 4y², e o vetor u é o vetor unitário pelo ângulo θ π sobre 6. Qual vai ser a derivada direcional de f de 1, 2? Então, a primeira coisa que tem que fazer é calcular qual vai ser a derivada direcional. Então, o duf de xy vai ser o f de x de xy vezes a componente do vetor u. O vetor u é π sobre 6, então vai ser cosseno de π sobre 6, mais a fy de xy, que multiplica a componente y, componente i do u, que é seno de π sobre 6. Então, quando for dado um ângulo, é o primeiro fx vezes o cosseno e o fy vezes o seno. Então, o duf de xy será derivada x aqui. X terceira vai ficar 3x² menos 3y, que multiplica cosseno de π sobre 6, mais fy, 0 vai ficar menos 3x, mais 8y, seno de π sobre 6. Muito bom. Então, o duf de quem? De 1, 2 que está pedindo, no lugar do x é 1, no lugar do y é 2. 3 que multiplica ao quadrado, menos 3 vezes 2, vezes cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Mais menos 3 que multiplica 1, mais 8 que multiplica 2, e o seno de π sobre 6, que é meio. Portanto, o duf, o derivada direcional de 1 e 2, vai ser 3 vezes 1, 3, 3 menos 6, menos 3, menos 3, raiz de 3, sobre 2. E, multiplicou, né? Menos aqui, 3 mais 16 são 13, mais 13 sobre 2. Ou, se eu simplificar, vai ser 13 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Prontinho. Essa é a derivada direcional. Vetor gradiente. Se f é uma função de duas variáveis, x e y, então o gradiente de f é a função vetorial gradiente de f. Esse delta de ponta cabeça é um gradiente. E o gradiente de f vai ser f de x, xy, fy de xy, ou del f, del x direção i, e del f, del y direção j. Porque aqui sempre é a componente i, aqui é a componente j em um vetor. Então, o exemplo 3 vai pedir para nós calcularmos se o f de x for seno de x e mais e elevado a xy, então eu vou ter o gradiente de f sendo dado pelo ponto xy, vai ser, se eu colocar na forma de vetor, fx e fy. Então, quem que é o fx? Derivada da minha função, derivada de seno é cosseno de x. E derivada de e elevado a x vai ficar mais y e elevado a xy. E em relação a y, seno de x é 0 e elevado a xy é x e elevado a xy. Então, esse aqui é o meu
vetor gradiente. E o vetor gradiente do ponto xy foi pedido, deu algum ponto? Não. Então, não foi dado nenhum ponto, acaba aqui. Se fosse dado um ponto, por exemplo, pontos 0 e 1, eu poderia calcular. No lugar do x, colocava 0, então ficaria cosseno de 0 mais no lugar do y, 1 de 0 vezes 1, e 0, que multiplica e elevado a 0 vezes 1. Então, se fosse para colocar o gradiente de pontos de 0 e 1, exemplo, né? Ficaria cosseno de 0 é 1. 1 e elevado a 0 é 1, então 1 mais 1. E 0 vezes qualquer valor é 0, portanto, seria o ponto, ou seria o vetor 2, 0. Então, a derivada direcional vai ser o gradiente vezes o vetor u. E aí o exemplo 4. Determina a derivada direcional da função f de xy, x ao quadrado vezes y à terceira menos 4y no ponto 2, 1. Então, olha só, eu preciso calcular o gradiente da f de xy. Quem que é o gradiente da f de xy? É o meu fx e o meu fy. Portanto, vai ser derivada disso aqui em relação a x é 2x y à terceira. E derivada disso aqui em relação a y é 3x quadrado y ao quadrado menos 4. Então, o gradiente de que ponto? Do ponto 2 e menos 1 vai ser, no lugar do x é 2, 2 vezes 2, no lugar do y é menos 1. No lugar do x é 2, no lugar do y é menos 1. Portanto, o gradiente da f de 2 e menos 1 vai ser, 2 vezes 2, 4, 4 vezes menos 1, menos 4. E na direção j, 2 ao quadrado 4, 3 vezes 4, 12, menos 1 ao quadrado é 1, 12, 12 menos 4, 8. Então, ele é menos 4 na direção i, mais 8 na direção j, certo? Muito bem. Só que ele pede para calcular o quê? O direcional. Então, eu preciso do versor. A pergunta é, esse vetor v, ele é um versor? Se ele for um versor, é porque eu posso dizer que o versor, aprender isso aqui em geometria analítica, né? Vai ser v sobre módulo de v. Quem que é o v? O v, ele é 2 e 5. 2 na direção i, 5 na direção j. Por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Portanto, vai ficar 2 e 5 sobre raiz de 29. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. 4 mais 25, 29. Como não é uma raiz exata, então ele vai ficar 2 raiz de 29 na direção i, mais 5 raiz de 29 na direção j. E para calcular o produto, que eu quero calcular o produto DUF, não, quero DUF de xy, ele é o gradiente da f, no caso aqui o ponto era 2 e menos 1, que multiplica o versor u, que nesse caso é 2 sobre 29, raiz de 29, e 5 sobre raiz de 29. Portanto, o DUF de 2 e menos 1 vai ser, esse primeiro gradiente aqui era menos 4 e 8, né? Olha lá, menos 4 e 8. E esse próximo aqui é 2 raiz de 29 e 5 raiz de 29. Portanto, o DUF de 2 e menos 1 será dado por menos 4 vezes 2, menos 8 sobre raiz de 29, e 8 vezes 5, 40 sobre raiz de 29. Fazendo essa conta aqui, fica fácil, né? 40 menos 8, 32, então esse aqui é 32 sobre raiz de 29. Então, o meu versor, ele é 32 sobre raiz de 29. Não preciso fazer a racionalização, pode parar por aqui.
E se forem 3 variáveis? Bom, se for 3 variáveis, del f del x, del f del y, del f del z. E aí vai ficar o gradiente vezes o versor u. Tá? Simples assim. E aí, exemplo 5, se o meu f de xy, então, for e x seno de yz, né, e eu quero calcular o gradiente e a derivada direcional no ponto, sendo que a direção v é 1, 2 e menos 1 na direção k. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o versor, o gradiente. Gradiente de f de x, yz vai ser aqui o fx, aqui o fy e aqui o fz. Então, o gradiente da f de x, yz, derivada dessa função em relação a x. Só tem x aqui, então vai ficar seno de yz. Derivada de y, x é constante, vai derivar y, vai ficar zx cosseno de yz. E a derivada disso aqui em relação a z vai ficar o x, só que vai vir o y agora para fora, cosseno de yz. Pronto, está feito. Mas é no ponto 1, 3, 0, então eu vou fazer o gradiente da f de 1, 3 e 0. No lugar do x é 1, no lugar do yz, no lugar do x é 1, no lugar do y é 3, no lugar do z é 0. Então vai ficar seno de 3 vezes 0, 0 vezes 1 vezes cosseno de 3 vezes 0 e 0 vezes 3 vezes cosseno de 3 vezes 0. Portanto, o gradiente da f de 1, 3 e 0 vai ser seno de 3 vezes 0 é seno de 0, que é 0. Aqui era x é 1, né? 0 vezes qualquer valor é 0 e 1 vezes 3 é 1, cosseno de 0 é 1, portanto aqui é 1. Então, o meu, aliás, vezes 3, né? 1 vezes 3, 3, cosseno de 0 é 1, 3. Então, o meu vetor gradiente é 0, 0, 3. Agora, eu vou verificar se esse meu, então está respondido o primeiro, né? Vou ver se esse meu versor aqui, esse meu vetor é um versor. Para ele ser um versor, é 1, 2 e menos 1, que são os componentes, né? Y, J e K, dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, esse aqui vai ficar 1, 2 e menos 1. E aqui vai ficar 1, 4, 6, sobre raiz de 6. Como raiz de 6 não é raiz exata, o versor vai ser 1 raiz de 6 direção I, 2 raiz de 6 direção J e menos 1 raiz de 6 direção K. Como eu quero calcular a minha derivada direcional, a dUf de xy vai ser a minha f, meu gradiente da f de x, y, z, vezes o versor. Então, dUf de 1, 3 e 0 vai ser o gradiente de 1, 3, 0. O gradiente de 1, 3, 0 é 0, 0, 3. 0, 0, 3. Vezes o versor, e o versor é 1 raiz de 6, 2 raiz de 6, 1 raiz de 6, 2 raiz de 6 e menos 1 raiz de 6. Então, a derivada direcional vai ser 0 vezes 0. Raiz de 1 sobre raiz de 6 é 0. 0 vezes 2 raiz de 6 é 0. E 3 ficou 3 sobre raiz de 6. Tá? Então, negativo, né? Porque o menos lá está na frente. Não precisa racionalizar, pode parar por aqui, acabou. dUf de 1, 3, 0 vai ser menos 3 raiz de 6. Se quiser racionalizar, raiz de 6 e raiz de 6, menos 3 raiz de 6 sobre 6, como dá para simplificar,
o DUF de 130 vai ficar menos raiz de 6 sobre 2. É isso, né? 3 raiz de 6, né? Tá. Não precisa simplificar se não quiser, pode deixar dessa forma ali mesmo que está feito, tá? Menos 3 sobre raiz de 6. Maximizando a derivada direcional. Então, para que serve a derivada direcional agora? Isso é mais importante, né? Suponha que f seja uma função diferenciável de 2 ou 3 variáveis e o valor máximo da derivada direcional é a norma do gradiente da f. Ocorre que quando u é um versor, tem a mesma direção do vetor gradiente, eu tenho a máxima derivada direcional, que pode ser um vento, uma derivada direcional, que pode ser um fluxo de água, tá? Ele serve para calcular fluxos. Exemplo 6. O exemplo 6 pede para que nós possamos calcular. Então fala assim, ó, se f de xy é x que multiplica elevado a y, determine a taxa de variação de f no ponto 2, 0, na direção de p até q, que é meio e 1 e 2. Muito bom. Lembrando sempre um pouquinho de geometria analítica aqui, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu quero calcular o DUF de xy. Lembrando que é o gradiente da f vezes o versor u. Então, o gradiente da f de xy, primeiro, para calcular, vai ser a derivada desse aqui em relação a x, que vai ser e elevado a y, e a derivada em relação a y, que é x e elevado a y. Ele quer no ponto 2, 0. Então, eu vou fazer isso aqui agora para o ponto 2, 0, ou seja, o gradiente de f de 2 e 0. No lugar do x é 2, no lugar do y é 0. E elevado a 0, 2 que multiplica elevado a 0, ou seja, 1 e 2. Então, o gradiente é 1 e 2. Agora eu tenho que calcular para o ponto PQ. Para o ponto PQ, é sempre calculado a coordenada do Q menos a coordenada do P, certo? Então, vamos fazer lá. Se eu quero na direção desse versor aqui, eu vou ter meio menos 2, então é meio menos 2 e 2 menos 0. 2 menos 0. Ou seja, meio menos 2. 2 são 2 meios, são 4 meios, então é menos 3 meios. E 2, tá lá. Então, essa aqui é a direção na qual eu quero que vá o meu sistema, que é o PQ, tá certo? PQ vai ser o meu versor. A pergunta é, esse aqui é um vetor unitário? Se ele for um vetor unitário, então é porque U vai ser o menos 3 meios e 2 dividido por raiz quadrada de menos 3 meios ao quadrado mais 2 ao quadrado. Esse aqui vai ficar menos 3 meios e 2 dividido por, aqui vai ficar 9 sobre 4, né? Porque a raiz de 3 é 9, mais 4. Ou seja, menos 3 meios e 2. Sempre aqui é um versor, né? Então é um vetor também. E aqui o mínimo é 16, vai ficar 25 sobre 4 na raiz. Ou seja, eu vou ter menos 3 e 2. Então, meu versor, menos 3 meios e 2 sobre, era 25 sobre 4, então vai ficar 5 meios. Então, o versor U vai ser 2 quintos, que multiplica menos 3 meios e 2. Se eu multiplicar aqui, o meu versor vai ficar 2 cancela com o 2, vai ficar menos 3 quintos e 4 quintos. Esse aqui é o meu versor. Portanto, para poder calcular qual que é o vetor direcional, qual a derivada direcional de qual ponto que eu estou procurando? Do ponto 2, 0, que é o P.
ele vai ser o gradiente de 2, 0, certo? Vezes u. Como eu já sei todos eles, o duf vai ser a minha duf, vamos pegar lá, ela era 1 e 2. Então vai ficar 1 e 2, que multiplica menos 3 quintos e 4 quintos. Então, o duf vai ficar 1 vezes menos 3 meios menos 3 quintos, desculpe, né? E 2 vezes vai ficar mais 8 sobre 5. Portanto, o duf vai ficar menos 3 mais 8, 5. 5 sobre 5, que é 1. Então, a duf foi 1. De igual ponto? Do ponto 2, 0. E a parte B, tudo isso aqui era a parte A, e a parte B é em que direção f tem máxima variação? Qual é essa máxima? Qual é o duf da máxima? Então, o exercício ainda pede para nós calcularmos qual é a maior taxa de variação. E aí, de acordo com a regra, a maior taxa de variação vai ser o próprio módulo desse valor aqui. Se eu vou calcular esse módulo aqui, então eu vou ter que o módulo do gradiente de f do ponto 2, 0, ele era, na verdade, o módulo de 1, 2. Então, vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é raiz de 5. Outra forma de calcular, se vocês lembrarem, né, desse ponto aqui, vai ser o vetor 1, 2, que multiplica o versor u. Só que o versor u tem que ser esse versor aqui. Esse versor aqui vai ser u é igual a 1, 2 sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, 1 raiz de 5 e 2 raiz de 5. E se eu fizer esse produto, tem que dar aquela mesma resposta. Ou seja, 1, 2, que multiplica 1 raiz de 5 e 2 raiz de 5, vai dar 1 sobre raiz de 5 mais 4 sobre raiz de 5. Ou seja, o f vai ficar 5 sobre raiz de 5. Se eu multiplico por raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo, para poder racionalizar, 5 raiz de 5 sobre 5 cancela raiz de 5, ou seja, a mesma resposta, né? Então, essa teoria aqui confere, tá certo? Que vai ser na direção do mesmo gradiente, é o módulo do gradiente. O exemplo 7, suponha então que a temperatura em um ponto x, y, z no espaço seja dada por T, temperatura de x, y, z, como 80 sobre 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3 ao quadrado, onde T é medida em graus Celsius e x, y, z é medida em metros. Em que direção, o ponto 1, 1 e menos 2, a temperatura aumenta mais rapidamente e qual é essa temperatura? Bom, então para calcular é o gradiente, né? O gradiente da T, se nós lembrarmos, vai ser o fx, o fy e o fz. Bom, mas quem que é a função? A função t, ele é 80 sobre 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3 ao quadrado. Ou eu posso reescrever como 80, que multiplica 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3 ao quadrado elevado a menos 1. E fazer a derivada dela em relação a x é fácil, né? Então, o meu fx vai ficar Caio menos 1 vezes 80, 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado elevado a menos 2 vezes derivada de x é 2x. Esse 2 cancela com esse 80, desculpe, estou multiplicando, né? 160, né? O fx vai ser menos 160x sobre 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Então esse aqui é o meu fx. E o fy? Bom, aí vamos derivar em relação a y, né? Então, o fy vai ser
Caio menos 1 vezes 80 vai multiplicar 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3 ao quadrado elevado a menos 2 vezes 4y, né? Então, o fy vai ser 4 vezes 80, 320, menos 320 y sobre 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3 ao quadrado elevado a menos 2. E o fz caiu menos 1 vezes 80, 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3 ao quadrado elevado a menos 2 vezes 6z. Portanto, o fz vai ser menos 80 vezes 6, 480, né? Dá para colocar o 4 na frente. Menos 480 z sobre 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z ao quadrado elevado ao quadrado. Então pronto, eu já tenho quem que é o meu versor. Se eu quiser colocar em evidência, olha só, eu tenho ali para colocar em evidência alguns valores comuns, né? Um valor comum que eu tenho em todos eles é que esse primeiro aqui, ó, que é o fx, cadê o fx? Multiplica 160. O fy 320 e o fz 480, todos são múltiplos de 160. Então eu posso falar que o meu t, ou seja, o gradiente de t, vai ser, posso colocar em evidência o menos 160, né, ou 160, vou colocar menos 160 em evidência, dividido por 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z ao quadrado elevado ao quadrado, que multiplica 160 aqui vai ficar x, tá certo? Vai ficar x positivo, vai ficar mais 2y e vai ficar mais 3z. Sendo que esse aqui primeiro é na direção I, esse segunda direção J e terceira direção K. Não pode esquecer das direções deles, né? Então, que ponto que ele quer? No ponto 1, 1 e menos 2, qual que é o vetor gradiente? O vetor gradiente vai ser menos 160, 1 mais 1 ao quadrado, que é 1, mais y ao quadrado, que é 1, vezes 2, que é 2, mais 3 vezes z ao quadrado, z menos 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 4, 12. Tudo isso aqui ao quadrado, vezes 1 na direção I, mais 2 na direção J, mais, na verdade, menos, né? Porque multiplicou por menos 3, né? O 3 multiplicou pelo menos 2, então ficou menos 6 na direção K. O gradiente do t, então, ficou menos 160 sobre 1 mais 1, 2, 4, 4, 16, 16 ao quadrado, que é 256. E aqui ficou I menos 2J menos 6K. Então, esse aqui ficou o meu versor. Dá para simplificar? 160 por 256 dá, né? Vai ficar 5 sobre 8. Então, o gradiente de t ficou menos 5 sobre 8. Posso colocar aqui 1, menos 2 e menos 6, na forma de vetor. Pelo teorema que nós vimos, então, ele vai crescer mais rapidamente se eu colocar o módulo do gradiente do t, que vai ser, na verdade, a raiz quadrada de os 5 oitavos estão multiplicando, está lá fora, né? Posso deixar lá fora, certo? Os 5 oitavos, ó. Quem está multiplicando aqui? 5 oitavos vai sair fora do módulo, vai ficar 5 oitavos positivo. E aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é o direção I, menos 2 ao quadrado, e menos 6 ao quadrado. Então, o D, o F máximo vai ser 5 oitavos, que multiplica a raiz de 1
mais 4 mais 36. Ou seja, o DUF máximo vai ser 5/8 de raiz de 41. Pronto. E quanto que dá isso aqui? Se eu for calcular aproximadamente 4 graus Celsius por metro, porque a temperatura é em Celsius e o x é dado em metros. Tá ali. E por último, plano tangente de superfície. O plano tangente vai ser dado por essa equação aqui, ó. Fx de x, y, z, x menos x0, Fy, y menos y0, Fz, z menos z0. Parece aquela equação de Euler e Michauchot, só que entra o z agora. E a reta normal é x menos x0 sobre f de x, y menos y0 sobre f de y e z menos z0 sobre f de x. Simples, tá? O último exemplo determina as equações do plano tangente da reta no ponto 2 e menos 3 ao elipsoide, tá? Então vamos fazer o exemplo 8. E o exemplo 8, o elipsoide vai ser então x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 9 igual a 3. Esse aqui é o meu elipsoide. Para calcular, então, vou precisar calcular quem? Primeiro o fx. Quem que é o fx dessa função aqui? Derive em relação a x. Cai o 2, vai ficar 2x sobre 4, que é o mesmo que x sobre 2. Mas que ponto que eu quero? Eu quero fx no ponto... deu ponto. No ponto menos 2, 1 e 3. Como só tem x, vai ficar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então, fx é igual a menos 1. Vou calcular o fy aqui mesmo. Ó. O fy vai ser 0, vai ser aquele lá, 2y. E o fy, então, qual que é o ponto? Menos 2, 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. E o fz, vamos fazer aqui também, 0, 0. Vai ficar 2z sobre 9. Quanto que vale o z? Vale 3, menos 3. Então, menos 6 sobre 9, divide por 3. O fz vai ficar menos 2 terços. Então, tá lá. Tem fz, tem fy, tem fx. Para poder montar essa equação, vai ficar... Ó, vou pegar a regra, né? Fx. Quem que é o fx? Fx é menos 1. Então, vai ficar menos 1 que multiplica x menos x0. Quem que é o x0? Menos 2. Então, x menos menos 2, x mais 2. Agora vai ficar o fy. Quem que é o fy? 2. Vai ficar mais 2, que multiplica y menos o y0. Quem que é o y0? 1. Então, y menos 1. E agora aqui é mais o fz, e o fz é menos 2 terços. Então, menos 2 terços, que multiplica z menos z0. E z0 é menos 3, então vai ficar mais 3. Vamos ver se tem mais alguma outra regra lá. Tá, igual a 0. Pronto. Isso aqui é igual a 0. Portanto, vai ficar menos x menos 2, mais 2y menos 2, menos 2z sobre 3, cancela com aquilo ali, ficou menos 2 igual a 0. Menos x mais 2y menos 2z sobre 3, menos 2, menos 4, menos 6 igual a 0. Posso tirar o mínimo, que é 3, né? Se o mínimo é 3, vai ficar menos 3x, menos 6y, menos 2z, menos 18 igual a 0. 3 passa multiplicando, fica 0. Portanto, esse aqui é mais, né? Então, eu vou ter 6y menos 3x menos 2y igual a 18. Tá lá. Esse aqui é o meu plano tangente. E pediu a reta normal também, não é isso? Plano tangente é a reta normal. Para achar a reta normal, eu vou usar a mesma regra que está dada lá, que é x menos x0 sobre f de x. Então, vamos lá, x menos x0. X
menos x0. E o x0 ele é menos 2. Então vai ficar x mais 2. Dividido por fx, quem que é o fx? Menos 1. Sobre menos 1 é igual y menos y0. Quem que é y0? 1. Y menos 1 sobre fy. Fy é 2. Então, sobre 2. Igual a z menos z0, que é menos 3, sobre menos 2 terços. É isso? Fz menos 2 terços. Bom, tá bom assim, mas se quiser simplificar, isso aqui vai ficar x mais 2 sobre menos 1, y menos 1 sobre 2, desce, sobe o 3 e vai ficar 3z mais 9 sobre menos 2. Tá lá. Então, essas são as equações da reta normal. Perfeito, pessoal? Deixei para vocês uma lista do 7 ao 17, do 21 ao 26, do capítulo 14.6. Sucesso a vocês, nos encontramos na nossa próxima aula, então, e um grande abraço a todos vocês.